Oi, gente, tudo bom? Eu sou a Jordana. Na aula de hoje a gente vai falar sobre vertedores. Nessa aula a gente vai falar dos conceitos e classificações dos vertedores retangulares e vertedores não retangulares. Vamos fazer um exemplo. Então vamos lá, o que é um vertedor? É um dispositivo usado para medir ou controlar a vazão de escoamento em um canal. Às vezes você pode ter um vertedor. Às vezes você pode colocar um dispositivo aqui que se chama comporta para você não deixar com que a água saia. E aí você abre a comporta, deixando que a água saia controladamente do tanto que você quiser. Bom, ele é um orifício grande, de grandes dimensões, em que não tem a aresta do topo. A gente pode ver dessa forma mais simplificada. Ele tem várias estruturas, né? Ele tem a soleira, que é basicamente essa largura do vertedor. A carga sobre a soleira, que é a carga de água, que vai ser o nível da água menos a cota da soleira. A altura do vertedor P, que é a altura do vertedor, né? A altura da soleira menos o fundo do canal. E a espessura, onde a gente tem a dimensão em contato com a lâmina vertente. Bom, o vertedor pode ser classificado de acordo com a sua forma geométrica: retangular, triangular, circular, trapezoidal, ou outras formas, né? Quanto à natureza da sua parede, se tem a parede delgada é definida como a espessura quando a espessura da parede é inferior a 2/3 da carga, ou quando tem uma parede espessa maior do que essa dimensão. Quanto à largura relativa da soleira, sem contração lateral, que é quando a largura da soleira é igual à largura do canal ou muito próxima. Ou com contração lateral, quando a largura da soleira é menor do que a largura do canal. Então, vamos lá para os retangulares. Bom, a gente tem que saber, né, se ele é um controlador de vazão, a gente tem que saber qual é a vazão que passa por um vertedor. A vazão depende da largura, da aceleração da gravidade, da carga sobre o vertedor e o coeficiente de contração, CD. O coeficiente CD, a gente deu uma olhada nele nos orifícios. E é dada por esta equação aqui. O coeficiente CD é um fator determinado experimentalmente, que depende da altura, da largura, faixa de vazão e vários outros fatores. Para um vertedor sem contração lateral e de parede fina, delgada, nós temos que o valor médio de CD é igual a 0,62. Portanto, a gente vai substituir esse valor aqui na equação, já vai colocar o valor da gravidade, obtendo essa fórmula de vazão mais simplificada, onde a vazão é dada por metros cúbicos por segundo, a carga é dada em metros, e essa fórmula é conhecida como a fórmula de Francis e é a mais utilizada. Bom, e quando a gente tem contração? Quando a gente tem o estreitamento do vertedor, a gente vai ter que corrigir o valor da largura L na fórmula de Francis. Quando a gente tem uma contração lateral simples, onde um dos bordos verticais do vertedor, só um dos bordos é modificado, a redução é dada em 10% do valor da carga. Se os dois bordos verticais do vertedor estão bem afastados da parede do canal, a redução é 2/10. Então, quando você for fazer o exercício, você olha se só uma parede está longe da borda do canal ou se são as duas e usa a equação que se adequar melhor. Então, vamos para os de soleira espessa. Esses vertedores vão possuir uma equação diferente, como vocês podem ver, né? É bem diferente o comportamento dele, dada por essa equação aqui. O CD vai ser bem diferente para cada tipo de vertedor, porque vai depender das características da altura dessa largura aqui. E essa tabela
traz um resumo, depende da carga que o vertedor está exposto, e essa tabela traz um resumo para vertedores desse tipo com aresta viva. Aresta viva é quando essa aresta é em 90 graus. Se ela fosse um pouco mais arredondada assim, essa equação já não serviria. Essa tabela aqui já não daria certo. Então, vamos para os vertedores triangulares. Nesses vertedores, a gente vai ter que calcular a vazão que passa por cada faixa infinitesimal, fazer a integração dessas vazões e obter qual que é a vazão que passa definitivamente pelo vertedor. Então, a gente tem um dq, utilizando aquela fórmula que a gente viu. A área de cada retângulo é 2x vezes dy. A gente tem uma relação trigonométrica da tangente de metade do alfa, certo? Esse ângulo, do x dividido por h menos y. A gente vai substituir essa relação e vai integrar de 0 até h. Bom, integrando a gente vai obter isso, essa equação. Se o seu alfa for de 90 graus, você vai cair na fórmula de Thomson, onde a vazão é 1,4 vezes a carga 5 sobre 2, elevado a 5 sobre 2. Então, você vai simplificar bastante o valor da sua vazão. Bom, vertedores Cipolletti. Eu não sei se o nome é assim. Tá, então vamos lá. Esse tipo de vertedor, ele tem um formato de trapézio isósceles. Essa geometria dele é tal que ele vai compensar a diminuição da vazão do efeito na contração lateral em vertedores retangulares da mesma largura. Então, se por exemplo, se a gente tivesse um vertedor retangular aqui, com contração lateral, esse vertedor Cipolletti, ele meio que eliminaria essa característica da contração lateral. Então, tá. A vazão dele é obtida através da combinação de duas figuras, né? Um retângulo e dois triângulos, através da demonstração do Cipolletti. A gente tem que a inclinação desse vertedor deve ser na proporção 1:4 e dessa fórmula, utilizando essa proporção, a gente vai ter um coeficiente CD de 0,63, obtendo essa equação para a vazão. Bom, vamos para o exemplo dos vertedores. O exemplo foi tirado do livro do Porto. E nesse exemplo ele fala que a gente tem dois reservatórios que estão em equilíbrio para uma vazão de entrada de 65 litros por segundo. O reservatório da esquerda possui um orifício de fundo igual a 10 centímetros de diâmetro e um coeficiente de vazão CD de 0,60, descarregando na atmosfera. O da direita possui um vertedor triangular de parede fina com ângulo de abertura igual a 90 graus. Então, a gente vai cair naquela equação simplificada de Thomson. Com os dados da figura, determine as vazões descarregadas pelo orifício e pelo vertedor. Então, eu sugiro que vocês dêem uma pausa e só depois vejam como a gente resolveu. Eu espero que vocês tenham conseguido. Então, vamos lá para a nossa resolução. A questão fala que o sistema está em equilíbrio. Então, a vazão que está entrando no reservatório é igual à soma das vazões que saem. Portanto, a vazão do orifício mais a vazão do vertedor é igual a 0,065. É muito importante lembrar de passar a vazão de litros para metros cúbicos por segundo. Então, a gente sabe a equação dos orifícios que a gente viu aula passada e a equação da vazão do vertedor triangular do Thomson é isso, mas nós não temos o valor da carga em que os dispositivos estão submetidos.
Então, a gente vai ter que colocar uma fórmula para a gente conseguir achar essas cargas, né? Bom, através dessa imagem, a gente pode ver que no orifício a gente pode falar que a carga nele é 0,8, que é esse 0,50 mais 0,30, mais a carga que está sobre o vertedor. Ou que o vertedor é a carga do orifício menos 0,8. Tanto faz o jeito que você escrever, você vai chegar no mesmo resultado. Aqui a gente colocou a carga no orifício menos 0,8. Tudo bem. Aqui a gente já substituiu o valor da área, certo? Colocamos o valor da gravidade, a carga no orifício. Aqui a carga no orifício, menos 0,8, igualando a 0,065. Bom, essa equação é um pouco complicadinha, né, para resolver na mão. A gente pode resolver no Excel ou através de uma calculadora gráfica. A HB, se você colocar essa equação, ela resolve também. Então, resolvendo no Excel, a gente vai mostrar como é que a gente faz isso. A gente coloca vários valores de H, escreve a equação aqui no outro lado, né? Aqui em Y, que a gente chamou de Y, relacionando com essa coluna. Então, a gente vai parar quando a gente encontrar um valor aqui em Y parecido com esse que a gente determinou aqui, de 0,065. Então, como a gente pode observar aqui na tabela, o valor 0,065 foi obtido com H igual a 1,05. Portanto, a carga no vertedor é igual a 1,05 metros. Como a gente já tem o valor, ou no vertedor não, no orifício. Como a gente tem o valor do H no orifício, a gente já pode determinar as vazões que passam pelo orifício e a vazão do vertedor, só substituindo na fórmula. Então, no orifício vão sair 21,3 litros por segundo e no vertedor 43,07 ou 0,7 litros por segundo. Então é isso, gente. Qualquer dúvida pode mandar um e-mail pra gente, pra tienqueunb@gmail.com. Eu queria agradecer o Gianluca por ter elaborado essas aulas, por elaborado o slide, ter ajudado na aula. Queria pedir que vocês compartilhassem com os colegas, deixassem o like, se inscrevessem no canal, que pode ser que você ajude os colegas da sua sala a terem um desempenho melhor. Então é isso, gente. Até a próxima.